Ora, boa noite a todos e a cada um de vós. Hoje temos connosco a irmã Herbete Santos, missionária comuniana há 50 anos. E já me estou a adentrar um pouco, mas o resto vai ser ela que se apresentar. Eu sei que ela é minha concidadã, é aqui minha vizinha, mas um missionário não tem terra, é filha do mundo. Herbete, hum, você quer-me fazer o favor de apresentar-se um pouco? Antes de mais, boa noite. Bem-vinda Boa seja ao noite. programa e obrigado. Muito bem, olha, então eu sou Arlete Santos, eu sou missionária comboniana, sou natural de Silva Escura da Maia, por isso estou aqui perto, jogo em casa, como nós costumamos dizer, e sou missionária comboniana já há 48 anos, entrei no Instituto das Irmãs Missionárias Combonianas em 1970, em 1973 fiz a minha consagração missionária em Espanha, mas antes eu estive um período de tempo em Viseu, que era a nossa casa de formação, e depois de Espanha, então, segui o meu percurso como missionária. Posso explicar assim um bocadinho qual foi o processo de como nasceu esta vocação missionária? Sim, eu agradecia que explicasse como é que descobriu a vocação. Sim. Então, eu era uma jovem como todas as outras, uma jovem alegre. Para dizer a verdade, nunca pensei em ser missionária. Na minha juventude, aliás, com as jovens da minha terra, de Silva Escura da Maia, eu pensava de casar-me como casou a minha mãe, que teve 9 filhos, que teve uma família numerosa, e a vocação que eu via assim de perto era a vocação de ser mãe. E um dia eu era colaboradora dos missionários combonianos, onde vendíamos a revista, os calendários, e fazia um bocado de animação missionária. E um dia, Mas é aqui na Maia. na casa dos missionários combonianos da Maia, eu Aqui vinha na muitas Maia. vezes de Silva Escura, vinhamos a pé até aos missionários combonianos, onde encontrávamos estes jovens que eram espanhóis, que eram italianos, que se preparavam para ir para a África. E este bichinho da África começou assim a saltar um bocadinho dentro de mim. E um dia fui a um encontro em casa dos missionários combonianos e havia uma frase colocada assim no grande salão que dizia: a vida é um dom, tu que farás dela. Esta frase foi o início do clique da minha descoberta vocacional. E então fui ter em contato com um irmão comboniano, que era o responsável das colaboradoras, e eu disse: irmão, olha, eu até gostaria de fazer um percurso com as missionárias combonianas, elas estão aqui em Portugal. Hein? E esse irmão respondeu-me, o irmão Alfredo, respondeu-me: as irmãs encontram-se em Viseu, mas tu não tens vocação para ser missionária, tu és assim uma pessoa muito alegre, extrovertida, e tu não vais ser missionária. Eu comecei-me assim a rir, eu digo: como é que eu posso fazer também uma experiência de poder conhecer estas irmãs missionárias combonianas? Um dia, num encontro com as colaboradoras combonianas, veio uma irmã comboniana que era italiana, que tinha estado na República Democrática do Congo, que nos anos era o Congo belga, em 1964. E esta irmã contava assim um bocadinho a história da sua vocação. Ela disse: eu estive na República Democrática do Congo, nas fileiras, nós temos que pensar que em 1964 foram assassinados 200 e tal missionários e missionárias. E esta irmã dizia: eu estive nas fileiras para ser assassinada ou para ser fuzilada, e não fui. Eu não posso, por outros motivos, não posso voltar à África. Vós sois tantos jovens aqui neste encontro. Alguém de vós quer ocupar o meu lugar? E então eu fiquei a pensar, e digo: e por que não eu? Se a minha vida é um dom, e é um dom para ser dado gratuitamente, por que é que não posso responder a este apelo do Senhor?
E então entrei em contato com esta irmã. Disse, irmã, eu até gostaria de saber quem são as missionárias combonianas. Esta irmã falando um bocadinho italiano, um bocado português, ela disse, olha, eu vou-lhe fazer um convite que não é meu, é um convite de Jesus Cristo, que disse aos seus discípulos, vinde e vede, se a menina quiser ir um dia a Viseu conhecer as irmãs missionárias combonianas, é bem-vinda. Nós podemos imaginar, em 1970, fazer uma viagem do Porto a Lisboa, Pois, era quase como daqui ao Brasil. Exatamente, era muita hora. Naquela altura era muita hora. E era um bocadinho deixar também a casa e experimentar o que é deixar a tua própria terra e poder partir. E era muito diferente, não havia comunicações telefónicas como há agora. É evidente, não é? E então fui a Viseu. Fui a Viseu ver como eram as irmãs, como é que elas viviam, qual era o seu carisma, e aquilo que mais me fez dar o meu sim ao Senhor foi ver estas pessoas que eram alegres, dedicadas e que tinham uma grande paixão. E a paixão era a África, eram os africanos. Era esta paixão que eu tinha bebido sendo colaboradora dos missionários combonianos, através da revista Alemar e Audácia, que eu lia com muita boa vontade, e aí comecei a pensar, eu talvez possa ser missionária. E então, em 2000 não, no dia 2 de fevereiro de 1970, então eu entrei na Casa das Irmãs Missionárias Combonianas para iniciar a minha formação. Estive em Viseu uns tempos, depois de Viseu fui para a Espanha com outro grupo de outras jovens e em Espanha aí fizemos o chamado 2 anos de noviciado, que são 2 anos de formação estreita para nós conhecermos o que é o carisma comboniano, quais são as atividades das irmãs e também fazer uma experiência de, como diz o Papa Francisco, na mensagem que faz para este Dia Mundial das Missões, este encontro profundo com Jesus Cristo nos faz anunciar Jesus Cristo aos outros. E foi isto um bocadinho aquele percurso que eu fiz. Depois, em 1900, vim para Portugal, em 1973, trabalhei na Maia, tínhamos uma casa ali em frente ao Lar de Comércio, que uma senhora, Dona Aurora Coelho, nos tinha prestado esta casa, estivemos ali uns anos, e eu estive ali 3 anos a trabalhar na animação missionária e a colaborar com os missionários combonianos. A vossa casa era ao lado da casa que agora é dos missionários? Não, a nossa casa era em frente ao Lar de Comércio, era uma casa que uma família nos tinha emprestada. Mas os missionários combonianos é quase em frente, não é? É quase ali perto, é ali pertinho, sim senhora. Mas, Roberto, você estava-me a dizer, a falar do carisma comboniano. Quer-me explicar um bocadinho qual é o carisma comboniano? Bem, como já sabemos, o nosso fundador é São Daniel Combone. Este homem que era apaixonado pela África e pelos africanos. E o carisma especial das irmãs missionárias combonianas é a evangelização dos mais pobres e abandonados. Esta evangelização engloba um bocadinho muitas coisas, não é? Engloba a formação nas escolas, engloba um trabalho nos hospitais, engloba uma formação de catequistas, a saúde, engloba várias faixas etárias, e nós aí nos dedicamos à evangelização, isto é, mesmo sendo num hospital, o nosso trabalho principal é mesmo este anúncio de Jesus Cristo, esta paixão pelos mais pobres e mais abandonados. A irmã, entretanto, a irmã Roberta, entretanto, partiu depois deste discernimento, de todo este processo de formação, de se consagrar depois, partiu logo para Congo ou ainda ficou algum tempo cá em Portugal? Eu fiquei em Portugal desde 1973 até 1979. Entretanto, fiz um trabalho de animação missionária e enquanto trabalhava na animação missionária, estudava no Colégio Lumen, aqui no Porto, onde fiz o 5º ano, onde fiz também na Torre da Marca uma preparação catequética para depois
poder dar mais um apoio e um trabalho a nível catequético na África, e em 1979 pude realizar, enfim, o meu grande sonho de pisar a terra africana, de sentir aquele cheiro que tínhamos, aquela paixão pela África, paixão pelos africanos, então pude realizá-lo em 1979. E já no Congo, a sua experiência foi de quantos anos? Eu trabalhei no Congo desde 1979 até 2013. Tive um período de 1997 até 2000, estive em Portugal a fazer a animação missionária, mas praticamente fiz todo este meu percurso, foram 33 anos que estive no Congo. E no Congo, a sua atividade missionária era restrita ou era muito abrangente? Como, desculpa? Estava eu a perguntar se a sua atividade missionária no Congo era restrita a uma determinada faixa de população, a uma determinada categoria, saúde, educação, ou era abrangente? Não, eu trabalhei sempre na pastoral juvenil, isto é, mesmo no Congo. Também a minha primeira parte de formação no Congo, eu fui trabalhar para o norte do Congo, que era uma missão perto da República Centro-Africana, e aí o meu grande trabalho era a formação dos catequistas. Nós temos que pensar que no Congo, em 1979, já vivia uma situação de guerra, não é? E em que era preciso preparar, era o trabalho em que estava o presidente, era o presidente Mobutu, vivia-se num sentido de grande corrupção, grande sofrimento, e nosso trabalho como missionários naquela altura era preparar o povo para as eleições. E nós trabalhávamos muito nas chamadas comunidades eclesiais de base, formávamos os pequenos grupos, dávamos uma formação cristã, uma formação humana, e ao mesmo tempo preparávamos esta gente para se preparar para poder escolher um presidente, para poder votar. Nós às vezes podemos perguntar-nos, mas os missionários metem-se na política? Não, isto era uma formação global, uma formação para que as pessoas pudessem talvez poder escolher também o destino do seu povo, da sua nação. Gente que não sabia ler nem escrever, poderem dar-lhes esta formação em que eles pudessem sentir-se também protagonistas daquilo que tinham que escolher, não é? Era mais para eles conhecerem os direitos que tinham, os deveres que tinham. Evidentemente, era escolher as pessoas que tinham uma certa dignidade, de saber descobrir estas pessoas, a dignidade que eles têm, de poder também ter a possibilidade de fazer um voto livre, de poder escolher aquilo que, como uma pessoa que pudesse gerir também a nação. E depois eu dedicava muito na formação de jovens, e trabalhávamos em colaboração com uma irmã, que ela ia visitar as capelas. Nós podemos imaginar que na missão onde eu estava abrangia quase a Diocese do Porto, não é? Nós tínhamos 48 capelas, onde no tempo da seca, porque o Congo tem duas grandes estações, da seca e das chuvas, e neste período de tempo nós íamos visitar as comunidades. Íamos sempre em grupo, ia o sacerdote, ia um irmão, ia uma irmã que se ocupava da saúde e nós que nos ocupávamos da pastoral. E a irmã que se ocupava da saúde, o seu trabalho fundamental eram os leprosos. Havia naquela altura, em 1979, havia muitos leprosos no Congo. E eu admirava sempre com grande dedicação de ver estas irmãs que com grande compaixão e com grande amor curavam estes irmãos. E o meu trabalho depois era visitar as capelas, encontrar os catequistas, que os catequistas não é a mesma forma como nós pensamos aqui em Portugal. Nós pensamos um catequista, pensamos um leigo que dá catequese ou à sexta, ou ao sábado, ou ao domingo, um dia de catequese por semana, mas os catequistas na missão são os grandes animadores das comunidades. Encontra-se de onde nós não estamos, os catequistas procuram fazer todo o nosso trabalho, não é? E então nós ocupávamos muito tempo à formação com estes catequistas. E eu fiz experiências muito lindas com estes homens e mulheres, a ver o grande desejo que esta gente tinha de conhecer a palavra de Deus e poderem eles mesmos serem protagonistas deste anúncio do Evangelho.
Isto penso que para nós missionários é uma grande alegria de ver que já não somos nós que somos protagonistas daquilo que anunciamos e que vivemos, mas que são outros que no nosso lugar fazem o mesmo trabalho que fazemos nós. Mas isso é que é a beleza da missão, não é? É ver Evidente. o fruto a crescer e a dar outros frutos também, não é? Mas, Isto eu penso, diz. mas diga, neste trabalho missionário que a irmã desenvolveu no Congo, No Congo. junto das camadas mais jovens, qual era a parte mais aliciante na relação diária, constante com a juventude, com os mais jovens? Os jovens têm uma vivência muito própria, têm características muito peculiares. Como é que vocês conseguiram incutir neles a vontade de participar, de se juntarem a vós, de crescerem convosco? Era fácil? Tinham que ter alguma estratégia própria? Américo, na África, a África praticamente é a África de jovens, não é? E a juventude tem sede de ouvir a palavra de Deus. Eu recordo ainda com grande saudade, quando cheguei ali à República Democrática do Congo, na missão em Dungo, Mukande, nós tínhamos centenas de jovens que faziam caminhadas a pé, 80, 60 e 70 quilómetros, para virem à missão, para seguirem as suas formações. Havia os chamados jovens da luz, le jeune de la lumière, se diz em francês. E estes jovens tinham toda uma espiritualidade do anúncio do evangelho, de poderem também ser anunciadores com os outros, isto é, havia este grande grupo destes jovens, estes jovens que viviam esta espiritualidade de seguir Jesus, e seguir Jesus ao mesmo tempo, sendo anunciadores de Jesus Cristo nos outros jovens. Isto era fantástico, porque eu acredito que a missão é um dar e um receber. Eu dei muito aos jovens, mas deles também recebi muito. Esta paixão por Jesus Cristo, este conhecer, esta sede de conhecer Jesus Cristo, de conhecer a sua palavra, de poderem vir à missão e sedentos. Esta gente era quase como estas esponjas secas, não é? Que depois, quando se envolvem com água, esta esponja expande água por todo lado. Estes jovens sentiam a necessidade de ser evangelizadores. Naturalmente que era um bocadinho difícil poder compreender a sua cultura, a sua língua. Eu, quando cheguei ao Congo, podem imaginar a grande dificuldade do missionário. Eu fui para a Suíça aprender o francês, mas quando cheguei à República Democrática do Congo, as pessoas falavam Lingala. Então estive 3 meses para poder aprender a Lingala, que é uma língua veicular, uma língua dos militares. Mas quando cheguei à primeira missão, eles não falavam Lingala, falavam Kizande. E então, pouco a pouco, a gente, o missionário, eu penso que temos que ter uma paciência muito grande e uma humildade de se fazer pequeno. E eu creio que, na medida em que a gente se faz pequeno com os outros, ver também a paciência que esta gente tem de te poder explicar uma palavra 2, 3, 4 vezes sem se cansar. Olha, mas esta palavra não se diz assim, se diz desta maneira. E então repetiam contigo. E também é de grande dificuldade deste anúncio do Evangelho, uma língua diferente, não é? Porque os catequistas traduziam no início, eles traduziam aquilo que a gente dizia, mas às vezes, como nós dizemos, um tradutor é um traidor, não é? Tu dizias uma coisa e às vezes eles entendiam outra, porque também o francês não percebiam. E então eu vi a grande necessidade que havia da gente estudar a língua deles, de ser uma com eles. E então e o que é que eu fiz? A estratégia que eu usei para poder aprender o Lingala com mais facilidade. Eu fui para a escola com as crianças pequenas de 5, 6 e 7 anos. Levei um banquito pequeno, sentava-me na escola, porque eles sentavam-se no chão, não é? E então aí aprendi o Lingala com eles. E as crianças diziam, ui, este irmão é muito grande, está aqui conosco a aprender a nossa língua. E eles pequenitos, pouco a pouco, começavam a ensinar-te como se fala. E foi aí que eu aprendi a língua do povo, aprendi a falar com o povo.
a ser uma com eles, porque o missionário, antes de mais, e a missionária, como dizia nosso fundador, São Daniel Combone, temos que aprender a fazer causa comum com o povo. Isso aí ajudou-me muito a ser uma deles, a comer como eles, a brincar como eles, e recordo com grande saudade, uma vez uma senhora, a mamã Federica, uma senhora leprosa que nós tínhamos na missão, várias, tinha 35 ou 40 cabanas, que nós chamávamos a Casa da Esperança, onde estas pessoas estavam abandonadas completamente das suas famílias, e a missão tinha que dependiam tudo da missão, de comida, de dormida, de casas. Eu fui visitar um dia esta senhora, a mamã Frederica, e ela estava a cozer a mandioca numa pequena panela, e não tinha mãos nem tinha pés. E esta senhora disse: "Olha, irmã, tu vieste visitar-me, eu partilho contigo aquilo que tenho." E partilhou a mandioca que tinha para que eu comesse com ela. No mesmo momento fiquei assim um bocadinho apreensiva: será que devo comer, que não devo comer? Olha, comi com ela, ficamos contentes e felizes de estar a partilhar, e esta senhora contente e feliz de ter partilhado aquilo que tinha com aquele que veio visitar. E eu penso que os africanos têm muito que nos ensinar a nível do acolhimento. São pessoas muito acolhedoras. E eu é. Pessoas que te sentem irmãos como irmãos. Quando tu vais visitá-los, para eles é uma festa, não é um incômodo, é uma festa. Viestes visitar-nos, aqui também temos que partilhar contigo aquele pouco que nós temos. E um pouco foi essa experiência. Depois fiz uma outra experiência, mas numa outra missão, onde trabalhava num colégio, numa escola, era um colégio dos missionários do Verbo Divino, e de onde nós aí éramos um bocado responsáveis do colégio. Eu era professora de moral e religião, e aí trabalhávamos com a juventude. E eu via a grande dificuldade que esta gente tinha para pagar a escola. Nós não sabemos dar valor aqui que em Portugal vamos à escola, tudo é gratuito. Lá tinha que se pagar a escola. E havia às vezes raparigas que tinham que seguir outros caminhos, porque quem tem direito de estudar na África é o rapaz, é o homem. As mulheres partem a ser em segunda classe. E então as jovens faziam grandes sacrifícios para poderem estudar. E algumas delas até se dedicavam à prostituição. E tu, ao contacto com elas, como dizia o Américo há bocado, não é? Qual era este nosso contacto com os jovens? Quando eles encontram que tu és um irmão, que és uma irmã, que caminhas com eles também se abrem. E o que é que nós fizemos como irmãs, como missionárias, para ajudar estas jovens a saírem desta situação em que se encontravam? Criamos microcréditos, isto é, cada jovem recebia $50, podia comprar capelanas, podia comprar fósforos, comprar pasta para os dentes, pequenas coisas. Ela criava a sua barraquinha e depois aí vendia, fazia o seu comércio, e com o dinheiro que podia angariar, podia pagar a sua escola. Isto para esta gente era a grande alegria, que podia dizer: eu consigo, com o meu trabalho, poder também angariar dinheiro para pagar a minha escola, promover a mulher para a mulher. No Congo diz: formar uma mulher é formar uma nação. Arlete, para ter esta missão, não tinha que estar num lugar específico do Congo, percorria várias aldeias, várias zonas, tinham que andar muitos quilómetros. Naturalmente, a grande parte que nós percorríamos era com o Jeep, não é? Mas eu fiz milhares e milhares de quilómetros de bicicleta e de motorizada, pequena moto. Tornei-me um grande ciclista, vinham os catequistas comigo, e nós lá íamos, 40, 50 quilómetros de bicicleta, e lá percorríamos para ir ao encontro das comunidades que eram mais distantes, onde algumas até nem havia grandes estradas para se percorrer. Mas isso a gente com a juventude consegue alcançar tudo e vai com alegria e satisfação fazer este trabalho. Vocês no Congo, comunianas, quantas eram na altura? Na altura nós tínhamos 13 comunidades e éramos cerca de 80 ou 65 irmãs. Mas em 1967
com a guerra que rebentou no Congo, muitas irmãs ficaram em Itália e não voltaram. Atualmente são poucas as comunidades que nós temos no Congo, e a maior parte delas já são, graças a Deus, que na maior parte destas missões são já jovens africanas, missionárias congonianas, que já estão a fazer este trabalho. Já estão naturais de lá, pronto. Já estão. Sim, Eu fiz alguns anos o trabalho da promoção vocacional e também era grande alegria para nós ver que estes jovens também queriam seguir este profeta que eles diziam: Comboni é o nosso pai. Comboni é o nosso pai. E esta paixão que vocês têm pela missão e pela evangelização, também queremos que passe ao de cá. E quando Comboni dizia salvar a África com a África, não? Há uma palavra de Comboni que é fundamental, que é salvar a África com a África. Nós podemos imaginar que no tempo que Comboni chegou à África havia escravatura. E então Comboni acreditava que estes africanos também podiam ser protagonistas da missão. E hoje há uma grande alegria para nós, seja missionárias combonianas como missionários combonianos, de jovens que já são sacerdotes combonianos, outros já estão também noutras terras de missão. Nós temos irmãs congolesas que estão a trabalhar no México, outras que estão a trabalhar no Sul do Sudão, outras que estão a trabalhar no Uganda, e este carisma, esta paixão que continua, não é? Uma missão que continua nos dias de hoje. Roberto, há alguma atividade, algum momento no Congo que tivesse marcado muito a sua vida? Pronto, já me partilhou aqui aquela experiência daquela mãe que partilhou a mandioca, mas de certeza que tem muitas outras experiências riquíssimas que guardou para si como experiências muito importantes para a sua vida como pessoa também. Olha, eu, nestes 33 anos de vida no Congo, naturalmente que vivemos momentos de grande alegria, porque o povo congolês é um povo alegre, é um povo que sabe partilhar, e é um povo que simples e humilde. E eu aprendi muito com esta gente. Eu recordo que no tempo da guerra, eu disse ao América que vivi 5 anos no meio da guerra. E no tempo da guerra parece quase um paradigma que nós vivemos em que este tempo da guerra foi um tempo de sofrimento, mas também foi um tempo de grande esperança. Foi a escola desta gente que eu aprendi a ser missionária. E vou lhe dizer um facto. Uma senhora que é a mãe de uma nossa irmã, missionária congoniana, o filho foi assassinado em 2002, o filho dela foi assassinado. Era o filho mais velho. E ela dizia: eu, como africana, devia reivindicar a morte do meu filho, mas sou cristã. E o facto de ser cristã, devo perdoar. E um dia esta senhora na igreja, este filho foi assassinado à causa da guerra, não é? Esta senhora na igreja diz: eu quero fazer o pacto de amizade e quero fazer este pacto de perdão. Então pegou numa bacia de água, lavou as mãos e foi despejar a água fora, em sinal de que o seu coração já estava limpo. E ela diz: eu quero ser uma mulher de perdão. E esse facto a mim me chocou, me emocionou muito. Outro facto também, eu trabalhei durante 7 anos com os pigmeus. Os pigmeus é uma tribo pequenina, é uma tribo que vive da caça, da pesca. Se nós queremos estudar um bocadinho os povos primitivos, vamos trabalhar com os pigmeus. Mas com eles fiz experiências lindíssimas. Estas pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, que vivem na floresta, mas que têm um coração grande. Isto é, eu vivia com eles, nas palhotas deles, nos acampamentos, íamos à pesca, íamos à caça, íamos a trabalhar no campo, e um dia uma senhora perguntou-me: então tu és branca?
faz o mesmo trabalho que fazemos nós, aquela pessoa que te mandou vir para cá deve ser muito boa. E então eu disse, sabes com quem é que eu vim? Escutei a palavra de alguém que era Jesus Cristo, nosso amigo, que nos disse, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. O que é anunciar o Evangelho? Anunciar o Evangelho é mesmo isto, estar convosco, comunicar-vos que Deus é Pai e que vos ama, e que este Jesus Cristo que me enviou a mim, também está aqui presente no meio de nós. E depois, pouco a pouco, começamos com esta gente a criar escolas. Hoje, graças a Deus, já há jovens pigmeus que são professores, que estão a ensinar nas escolas com os pigmeus. E isto, como dizia eu há bocado, não é? Este salvar a África com a África, fazer com que estes pigmeus também sejam protagonistas da evangelização. Ver mulheres que foram estudar, que tinham uma escola, foram à escola, que se formaram, que são enfermeiras, e hoje podem ajudar as suas mães, as jovens como elas, a poderem ter uma vida melhor e mais digna. Isto para nós, como missionários, é uma grande alegria. Claro. E como eu dizia... Ora, mas isto de estar em missão, para vocês, comunianos e comunianas, há uma predileção sempre muito grande por aquilo que me é dado conhecer, e até pela experiência que eu fiz, sempre pelos jovens. Vocês têm uma relação muito de empatia, muito de proximidade com os jovens. Isto vem de Comboni ou são vocês que se sentem chamados a ir ao encontro dos jovens? Isto faz parte da nossa vocação. Comboni acreditava nesta gente, acreditava nos africanos e acreditava na juventude. Comboni dizia que os jovens têm que ocupar os lugares para que os outros possam também ser protagonistas desta missão, como eu dizia, não é? Uhum. E Comboni acredita na animação missionária, na juventude. Isto, a animação missionária faz parte do nosso carisma como combonianos e combonianas. Porque Comboni passou a maior parte do tempo, não passou em África, passou em Europa a anunciar, a evangelizar, a convocar a igreja do seu tempo para que também ela fosse protagonista desta missão. Comboni frequentava os conventos de clausura a pedir orações, ele entrava em contato com as altas esferas para poder pedir a colaboração, que as pessoas pudessem colaborar, participar com dinheiros, para poderem manter também as suas obras, não é? Isto, o facto da animação missionária faz parte do nosso carisma, é algo que é a nossa paixão, não é? Como dizia São Paulo, é de mim se não evangelizar, e a evangelização parte através desta juventude, parte através da igreja, não é? Mas é interessante que os jovens seguem muito o espírito comuniano, sentem uma grande empatia com esta espiritualidade comuniana. É frequente ver-se as vossas casas cheias de jovens, a fazerem caminhadas de jovens convosco, a GIM, por exemplo, a Missão Jovem é prova disso. Portanto, vocês têm sempre uma grande capacidade de criar essa empatia. Quando, na maior parte dos casos, as populações na Europa, e em particular aqui em Portugal, dizem mal dos jovens, esquecem-se dos jovens, esquecem-se dos velhos. Vocês não, vocês estão nas periferias, mas dentro das periferias escolhem, quer dizer, vão ao encontro daqueles que também são os mais esquecidos ou os mais maltratados porque não estão feitos, não estão formatados como nós gostaríamos que estivessem. E vocês dão-lhes essa liberdade de eles serem quem são. Está por aí que os conquistam? Isto é, para nós, principalmente para nós todos os missionários, não é? A gente quando vem à Europa, não deixamos de ser missionários, porque a missão continua. A vocação missionária parte da tua vida cotidiana, de como vives esta experiência missionária. Depois é verdade que os jovens sentem-se atraídos para esta maneira como nós os acolhemos, como estamos com eles, a nossa maneira de estar, e eu penso que isso um bocadinho atrai a juventude. Como dizia a América também,
de não julgar. Eu trabalhei na pastoral juvenil durante alguns anos em colaboração com os missionários combonianos e com a família comboniana, né? Que nós não trabalhamos só com os missionários combonianos. Agora, os missionários e as missionárias combonianas, o carisma comboniano está mais alargado. Tem os missionários combonianos, as irmãs missionárias combonianas, as seculares missionárias combonianas, e temos os leigos missionários combonianos, e temos os jovens de GIM, que também colaboram conosco e também assumem esta missão. E eu penso que um dos nossos trabalhos fundamentais aqui em Portugal é também com a juventude. Aliás, as experiências que fiz com eles também em Camarata, não é? Fazer missão aqui em Portugal, saber quais são também as nossas periferias existenciais. O Papa Francisco continua a chamar-nos a atenção, a nós missionários, aos cristãos, de que devemos ir às periferias. E nós, como família comboniana, temos esta experiência em Fetais e em Camarate, com os bairros mais pobres, mais abandonados, mesmo para que esta presença missionária também esteja presente também em Portugal, que faz parte também do nosso carisma, estes mais pobres, os mais abandonados. Eu, o ano passado, fiz uma outra experiência, era tempo de pandemia, e me colocava a pergunta, o que é que fazer? Estamos isolados, fechados em casa, será que não há outra maneira de sermos missionários mesmo no tempo da pandemia? E então eu aceitei de fazer o voluntariado na igreja da Nossa Senhora da Conceição aqui no Marquês, que era muito pertinho, para poder ajudar estes pobres que batem à porta todos os dias e que pedem uma ajuda e uma colaboração. Então o meu trabalho era prepararmos kits para depois distribuir aos pobres que vinham à noite. Isto foi também um trabalho lindo, porque as pessoas diziam, então, a irmã está aqui no meio de nós, de que congregação é missionária, não é missionária, e também aquele momento de estarmos ali, de estarmos a fazer este trabalho de voluntariado, era ao mesmo tempo um trabalho também de evangelização, de contacto com os outros, não é? E as pessoas diziam, mas vocês sois diferentes, há alguma coisa que vos faz diferentes. Não, somos iguais aos outros, a nossa maneira de estar pode ser um bocadinho diferente, como acolhes, como falas, esta abertura também aos outros também é fundamental para nós. Pois, mas a irmã, como qualquer outra irmã, chega a uma certa altura da vida em que tem que repensar a missão, pelo menos não estar tão longe do país, estar mais perto. A missão cá dentro é muito diferente da missão que faz lá fora. Isso depende de como nós fazemos, não é? Penso que aqui o trabalho que eu tenho um bocadinho aqui em Portugal, um bocadinho a responsabilidade é a animação missionária nas paróquias. Isto é, penso também que esta abertura nas paróquias, onde a gente possa dar a possibilidade de poder contactar com os jovens, poder contactar com as pessoas, isto também nos ajuda a ser missão e também faz parte da nossa missão. Nós aqui em Portugal, não é para fazermos um protagonismo, nem para estarmos aqui, temos um pequeno jornal que nós editamos, que se chama Evangelizar Hoje. Este pequeno jornal também é um meio de poder chegar às casas, de nós podermos também evangelizar as famílias. Temos um grupo de colaboradoras que distribuem este jornal e, ao mesmo tempo, este anúncio, esta evangelização, esta animação missionária passa também através das famílias. Isto também é uma maneira de sermos missão e de fazermos missão. Porque o facto de estarmos aqui, de termos já 70 anos, não entramos em pensão, nem entramos num trabalho que dizemos, olha, já não faço nada. Não, o missionário não entra em pensão. O missionário é aquele aqui procura, na medida do possível, ter também uma missão ativa. Mas é muito difícil ajustarmos a realidades diferentes, ou vocês já estão tão habituados a mudar que é fácil mudar de uma realidade para outra. É que realmente ser missionário em Portugal é completamente diferente de ser missionário no Congo.
É evidente, a satisfação é outra, não é? E a missão é Hum, outra, não é? É outra maneira, como eu dizia há bocadinho, é outra forma de estar e de ser missionários. O nosso trabalho sim, sim, fundamental sim. aqui em Portugal passa também um bocadinho por esta animação missionária. Certo é que em Portugal não temos aquilo que tínhamos na África, não temos as multidões, não temos estas pessoas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus e pessoas que são capazes de uma determinada altura dizer bem o que vamos fazer, qual é a nossa missão. E continuamos esta missão a evangelizar e a anunciar Jesus Cristo, maneiras diferentes, formas diferentes, de redescobrirmos um bocadinho também qual é a nossa missão aqui em Portugal. Isso também é Nós interessante acabamos, para vocês próprios, é um desafio grande tentar adequar-se à realidade de cada país, de cada realidade, não é? é normal para nós como missionários, isto faz parte, como eu dizia, daquilo que somos, nossos sermos missionários. E apesar de estarmos na Europa, não deixamos de ser missionários. Esta paixão, este amor pela missão, Sim, sim. dizia São Paulo, né? Ai de mim se não evangelizar. Ainda se o terreno é agro, ainda se o terreno é difícil, porque sabemos muitas consequências da evangelização aqui em Portugal, mas isto não nos deixa de continuar com este ardor e com esta paixão para podermos anunciar. Até porque a Europa está muito secularizada, está muito envelhecida e está precisando de ser outra vez evangelizada. Isto é, penso que o impulso que nós temos, nós trabalhamos um bocadinho também no outro campo com os missionários ANIMAG. ANIMAG seriam os institutos missionários adjuntos Sim, que sim. estão presentes em Portugal e fazemos várias ações em conjunto. Aliás, até estamos a preparar uma missão na Maia, de onde iremos, se Deus quiser, o próximo ano, animarmos um bocadinho todas as paróquias da Maia. Isto é um bocadinho o trabalho que nós temos de evangelização. E penso que também a igreja portuguesa, os missionários e as missionárias, também temos um contributo a dar à Igreja de Portugal, porque a missão não é só dar, a missão é andar e é um receber, não é? Isto é, também nós aqui em Portugal temos alguma coisa para dar, mas também temos algo para receber. Eu penso que também esta preparação às Jornadas Mundiais da Juventude também pode ser, como dizia o Papa Francisco, um momento de reevangelizar os jovens, para que estas Jornadas Mundiais da Juventude não seja só um dia assim, uma semana de festa de onde vem o Papa, mas que seja um momento de formação e de evangelização. Eu penso que muitas juventudes estão a aderir a tudo isto, não é? Pois, o importante é depois encontrar, pós-jornadas, uma continuidade para que não fique só por aí, não é? É evidente, isto depois teria que continuar. Eu penso que depois também as paróquias e as dioceses deveriam criar uma formação contínua, digamos, para que estas Jornadas Mundiais da Juventude continuem também a formação destes jovens, a liderar estes jovens, para que eles possam também ser, a uma certa altura, evangelizadores, porque é importante termos confiança nos jovens. Eu acredito sempre, cada vez mais, dar espaço aos jovens. Os E jovens. nós, às vezes, não sabemos dar espaço aos Não, jovens. nós entramos no espaço dos jovens. Temos catequistas nas nossas paróquias que são catequistas em eterno. Uhum. E, Muito e, formatados também. e às vezes não damos espaço. Estes Sim, jovens, às sim. vezes, não encontram na nossa igreja espaço para eles mesmos poderem ser jovens e poderem também anunciar Jesus Cristo à maneira jovem. Pois, é porque realmente eles têm uma maneira própria de viver em Cristo e temos que deixar que eles expressem a sua fé da maneira como eles sabem e conseguem. Mas a nível das dioceses, já não falo agora dos institutos missionários, que a realidade é um bocado diferente, até bastante. Eu não queria aqui entrar em pormenores, nem querer aqui qualquer tipo de mal-estar, mas o que eu tenho assistido é que a nível das paróquias, a nível das vigararias, os jovens não se sentem convidados a participar. Em contrapartida, quando se trata de encontros missionários que convidam os jovens são os principais atores.
isso nas paróquias não acontece. Eles vão lá, mas bem vazios, não encontram espaço. A irmã acredita que este tempo de sinodalidade que estamos a viver, todo este processo que se está a fazer, pode ajudar a Igreja a abrir portas para que no futuro as pessoas que até agora tinham nada retias, por várias razões, e uma delas é realmente a falta de espaço para elas viverem a sua fé, expressarem a sua fé, possa ser expressão, ter expressão, ou isto poderá não dar em nada. Eu acredito, eu sou uma mulher de esperança, não é? Eu acredito que este caminho sinodal também que iniciamos, que pode ajudar-nos a acreditarmos sempre cada vez mais na Igreja. Que a Igreja, como diz o Papa Francisco, é uma casa para todos, uma casa aberta. A Igreja não deve ser um núcleo fechado, uma casa aberta a todos, onde cada um tenha seu espaço na Igreja. E eu acredito que as coisas também podem mudar. E dou graças a Deus também por todos estes caminhos que estamos a fazer, de formação para jovens, de os ajudar a que possam redescobrir também a sua missão e a sua vocação. Eu acredito sempre cada vez mais que a Igreja é esta casa, que abre portas, que abre janelas e que abre corações. Antes de mais, devemos dizer que abre corações, porque quando a gente abre o coração ao outro, o outro se sente acolhido, se sente amado, tal como é, a Igreja pode dar os seus frutos. E é por aí que passa. Os gestos de compaixão, os gestos de partilha, de compreensão, de darmos espaço ao outro, é aí que a Igreja se faz, é aí que a Igreja se refaz. E eu acredito sempre cada vez mais nisto, que a Igreja não é nossa, a Igreja é de Jesus Cristo. E por isso, como a Igreja é de Jesus Cristo, dá-nos espaço a que Ele possa também entrar no coração das pessoas, através de todos estes gestos, de todos estes encontros que nós fazemos. Mas, nós sabemos o quanto é difícil entender, compreender, aceitar a forma como o jovem tem a sua forma de viver a fé, de expressar a fé. Muitas vezes eles não vivem com fé, eles vivem sem fé. Temos ali uma maneira de julgar, de avaliar, que muitas vezes exclui, afasta. Como seria possível, nos tempos que vêm, tentarmos mudar um bocado esta mentalidade, e tem que ser rápido, porque os jovens de hoje vão ser amanhã os protagonistas, já são agora, mas vão ser os protagonistas da Igreja mais adulta, e se eles não forem agora capazes de se sentirem Igreja, não é depois que vão sentir capacidade para isso, porque perderam essa oportunidade. Isso se nota nos institutos, ou seja, há uns anos atrás, há umas décadas atrás, havia muitas vocações consagradas, missionárias e não só. Agora as casas estão a ficar, não digo vazias, mas menos cheias, digamos assim. Algo se tem que fazer para que volte a haver esta animação, para que haja esta vida consagrada como era costuma haver. Vê alguma outra fundo de túnel que possa reverter esta situação da falta de vocações? Américo, eu acho que sim. Ainda ontem li um artigo no Jornal da Verdade, não é fazer publicidade, um jornal que vem de Lisboa, um jornal que vem de Lisboa, onde há 16 jovens seminaristas que estão a estudar e querem ser sacerdotes, querem ser padres. Eu acredito que isto muda, e acredito também que ainda hoje Deus continua a chamar. E nós temos que criar espaços nas nossas casas, mesmo em encontros que nós fazemos com os jovens, temos que criar espaço para que os jovens nos possam conhecer, a gente dar-se a conhecer. É verdade que agora na Europa há poucas vocações. Nós temos, por exemplo, dar graças a Deus com missionárias combonianas. Temos uma jovem médica
que está a trabalhar no sul de Sudão, sendo missionária comboniana. Isto para nós é uma grande alegria, é sinal de que Deus ainda continua a chamar. Temos outra jovem que professou o ano passado, que está a trabalhar no México, ou estava a trabalhar no México, e atualmente encontra-se em Lisboa a cuidar dos pais. E eu acredito também que temos 3 jovens que estão no nosso postulantado em Espanha, uma é italiana, outra é egiciana e outra é espanhola, vem da América Latina. Deus continua a chamar. E eu acredito também que os jovens de hoje também são generosos. E acredito também que estes jovens se sentem também chamados a esta vocação. Naturalmente que os tempos são outros e temos que acreditar que os tempos são outros. As maneiras e as formas de chamar e de viver esta vocação. Hoje há muitos jovens leigos que vão em missão. E é muito importante isso também. Talvez a chamada vocacional tem que ser vista também noutros parâmetros, não é? Noutra maneira. Claro. Nós temos uma jovem de Lisboa que partiu ainda há dias para fazer uma experiência em Moçambique. Isto são experiências novas e maneiras novas de seguir Jesus Cristo, que talvez não é a única, como nós como missionários e como missionários combonianos, jovens ad vita. Hoje é mais difícil, mas há outras maneiras de jovens se realizarem e de escutarem esta voz de Deus e de se empenharem neste anúncio do Evangelho. Se calhar há uma necessidade de reajustarmos os conceitos que tínhamos de vocação, de evangelização, de missão. As realidades são outras, as vivências são outras, a fé é a mesma. Evidentemente, e há jovens que estão empenhados. Eu acredito sempre mais num provérbio chinês que dizia: faz mais barulho uma árvore que cai do que um bosque que cresce. Isto é, nós às vezes queremos assim ver os grandes números, as grandes coisas dos tempos passados, mas há jovens que estão empenhados. Eu vejo jovens empenhados nas catequeses, vejo jovens empenhados nas caminhadas, vejo jovens empenhados na missão. Ainda tivemos uma missão feita nestes dias, de onde eram os jovens os protagonistas. Isto é, nós não podemos dizer que os jovens de hoje não são generosos. Os jovens são generosos à maneira deles e numa maneira nova de ser evangelizadores. Nós temos que deixar que eles sejam como são e depois tudo acontece. Norbert, a nossa conversa está muito interessante, mas eu não queria terminar sem me perguntar nenhuma coisa que nunca aqui foi abordado. A revista Alimar e, sobretudo, a revista Alimar e também a Audácia têm sido responsáveis por muitos dos jovens que leem uma e leem outra, se sintam chamados à missão jovem e também à missão comboniana, digamos assim. Estas revistas existem noutras línguas, há outros formatos de revista noutras línguas, noutros países, também da vossa autoria, ou é uma revista só portuguesa? Não, revista portuguesa. Existe em espanhol, existe em italiano, existe a revista em francês, em inglês, na Ásia. Isto é, também a maneira de evangelizar através da imprensa também faz parte do nosso sermos missionários. Como eu dizia há bocado, o nosso pequeno jornal que nós editamos, que é Evangelizar Hoje, também é um jornal que sai de 3 em 3 meses, vai para as casas, e é esta maneira também de evangelizar e de nossa presença também em Portugal, na Europa e no mundo, de podermos também chegar a outras faixas etárias. Não só em Portugal, a revista Alemar está a ser traduzida. Aliás, a revista Alemar nasceu de uma revista que era italiana, que o Bono fundou, a revista Os Anéis do Bom Pastor, e depois houve a revista Negrícia, e nasceu a revista Alemar, nasceu o Mundo Negro em Espanha, nasceu a África Espoir no Congo, e em outras línguas, que eu não sei o inglês, sim, e que nasceram também outras revistas em outras línguas. Mas essas revistas são traduzidas ou são elaboradas em cada país? Não, são elaboradas em cada país.
Naturalmente que depois a gente também se pode abrir, pode Sim, sim. editar um artigo de uma revista ou de uma outra, Uhum. são revistas que são revistas irmãs e mães, que se pode partilhar a todo Sim, sim. momento também aquilo que temos. Ora, mas, entretanto, algumas pessoas que nos vão escutar, e são bastantes, podem viver em sítios recônditos em que não têm sequer qualquer contacto com nenhum instituto missionário comboniano. Eh, Como é que eles podem receber, ter acesso a estes meios de comunicação combonianos? Quer as revistas Alemar, quer esta folha que este grupo. Nós temos os nossos sites e naturalmente cada um pode ir ao site, Alemar, vais no Google, escreves a revista Alemar, evangelizar hoje entre as irmãs missionárias combonianas. Hoje é muito fácil para a juventude, para a gente ter acesso à internet e estão publicadas também na internet. Estão publicados. Há online as versões das Em online revistas. estão, sim senhora. Sim, sim. Também eu sei, porque aqui na Meia há um canal televisivo, digamos assim, não é televisivo, mas é como se fosse, em que transmite reportagens, transmite Eucaristia. eh, É um grande meio de comunicação a internet hoje, realmente. Eu penso que a pandemia também nos ajudou a alargarmos estes horizontes e a Horizontes. usarmos também estes meios que a Igreja coloca à nossa disposição, não é? Os missionários combonianos transmitem, durante a pandemia, que não se podia participar na Eucaristia, eles transmitiam via YouTube ou via Zoom, transmitiam a Eucaristia e que agora continuam a transmiti-la. Pessoas que não podem Graças a participar na Deus, Eucaristia graças a Deus, podem sim, estar, e graças a Deus que tem esses meios, não é? sim, sim, porque Eu penso que também é importante pensar-se naqueles que já não podiam antes da pandemia e que vão continuar sem poder, porque a pandemia trouxe mais pessoas frágeis, mas aquelas que já eram frágeis trouxe mais fragilidade e não tendo acesso à Eucaristia presencial, há uma meio alternativo, claro que não é o ideal, mas é o que se pode de melhor conseguir e é bom que haja essas ferramentas. Orma, Norberto, eu não sei muito bem como definir o vosso trabalho missionário. A única coisa que eu sei dizer é que eu cresci convosco aqui na Maia e devo muito da minha fé, todos os alicerces que tenho, às experiências de vida que vocês partilharam comigo. Vocês, quando vocês são os comunianos, né? Um, e, e eu queria lançar-lhe aqui um desafio, já o fiz a alguns irmãos e algumas irmãs comunianas e de outras congregações. O que é que a irmã tinha aqui, se pudesse fazer, o que é que tinha e pode fazer à vontade, para dizer às pessoas que estão ainda reticentes, que não sabem o que é que hão de fazer, estão naquela fase em que não sabem em que é que são de agarrar a qualquer projeto que são de agarrar para dar sentido à sua vida. Podem até já ter fé, podem até já ter uma vida ativa na igreja, mas queriam ainda estar mais integradas, queriam ainda ser mais ativas. O que é que vocês, comunianos, têm para oferecer a essas pessoas que ainda andam à procura de mais? isto é, nós como missionários combonianos, ou como família comboniana, falo de família comboniana, não é? Aos jovens damos a possibilidade, temos o grupo Fé em Missão, que é um grupo que ajuda os jovens a descobrirem a sua vocação, fazem-se um encontro uma vez por mês. Temos o GIM, que é um movimento juvenil missionário, que dá a possibilidade a que os jovens possam também escolher este Jesus Cristo, seguir uma formação, neste vinde e vede, para poderem depois também escolher algo nas suas vidas. Para outras pessoas adultas, temos a maneira também de evangelizar através das nossas revistas, dos nossos jornais, sendo colaboradores, poder rezar, também há uma outra maneira nova, também um desafio de poder rezar, de poder estar conosco, de poder colaborar através das suas ajudas, da sua colaboração, e há muitas maneiras. As nossas casas, penso que também sobre esse aspecto estão abertas a que as pessoas possam fazer este vinde e verde e para depois poderem escolher.
E não é muito aquela ideia de que, a optarmos por vivermos num instituto religioso consagrado, que é uma vida muito isolada, afastada do mundo, afastada da nossa família, dos nossos amigos. Esta opção pela vida consagrada tira-nos a liberdade toda. Isto não é de todo verdade. Isto é a maneira como cada um pode conceber as coisas, não é? Nós aqui na nossa casa, hoje temos aqui um grande jardim onde as pessoas passam e veem as irmãs a trabalhar no jardim. Disse uma senhora um dia que eu estava a rezar o terço, e uma senhora perguntou-me, aqui é uma congregação de religiosos, é um convento? Eu digo, não é um convento, é uma casa religiosa. E o que é que vocês fazem aí? Então estive a explicar um bocadinho qual era o nosso trabalho, o que é que nós fazíamos como missionárias combonianas. E esta senhora disse, olha, eu nunca imaginei que um convento pudesse ser uma casa com pessoas assim tão alegres e tão simpáticas que nos pudessem acolher. Isto são certos mitos que hoje, como hoje, já devem ter caído ou deveriam cair, de pensar que os nossos conventos são estas coisas de clausura, estas casas assim muito fechadas, mas nós sempre e cada vez mais damos a oportunidade a que as pessoas venham ver o que nós fazemos e como agimos. E eu penso que também este faz parte também de uma animação missionária. Ora, mas há jovens que estão a ouvir-nos e estão a perguntar: eu sinto um chamado para a missão, eu gostava de seguir uma vocação missionária e até ser consagrado, mas tinha um outro lado de mim que me chama, eu ia dizer um bocado, tocou nesse aspecto, que me chama a ser pai, a ser mãe, e estou entre as duas balanças. Um missionário ou um religioso, seja missionário ou seja de uma ordem não missionária, porque nem todos os religiosos, nem todos os consagrados são missionários, também tem o seu quê de paternidade, de maternidade, porque também geram pessoas para a fé, para Deus. Isto é a maneira de ser pai e de ser mãe. Vê isso dessa maneira? Américo, o nosso fundador dizia, o nosso nome como missionárias combonianas é Pia Madre della Negriça. Queria um bocadinho trazido em português, seria Piedosas Mães dos Africanos. Se um religioso e uma religiosa não é mãe, não é pai, é um falhado na vida. Isto é, a gente temos que amar o outro, não é? Esta é a nossa paternidade, a nossa maternidade nasce dentro de nós e é eminente que um missionário e uma missionária tem que ser mãe. Eu posso dizer que fui mãe de muita gente, muitos jovens que ajudei a encaminhar, como o Américo agora acaba de dizer, né? Um jovem que está entre o casar e o ser missionário, o que é que vai fazer? Há um discernimento vocacional, há um acompanhamento vocacional que se pode fazer com o jovem, que nós fazemos na Maia, neste grupo Fé e Missão. Há jovens que a uma determinada altura dizem, eu queria ser padre, queria ser irmã. Mas no percurso vocacional vai-se descobrir que não é chamado a ser padre nem ser irmã, mas é chamado a ser pai e mãe de família, que também é uma vocação. Nós às vezes pensamos que o facto da vocação que é só de padres e de freiras, não, a vocação, todos somos chamados e todos somos missionários. Pelo facto de sermos batizados, somos missionários. E o Papa Francisco nos lança este desafio na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões. Não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. Isto é, um cristão também não pode calar dentro de si este desejo de poder anunciar Jesus Cristo. Quantos cristãos anunciam Jesus Cristo hoje nas nossas paróquias? E também são missionários. O Américo é um grande missionário. Um grande missionário. O trabalho Américo, o trabalho que estás a fazer é um trabalho excelente. É um trabalho, diz bem, eu não estou fechado no meu facto de ser coitadinho, mas quero abrir-me aos outros, quero dar a minha vida, isto é dar vida. Américo, aquilo que tu estás a fazer, estás a dar vida para que outros tenham vida e a tenham em abundância. Isto quase que podíamos terminar a nossa conversa assim. Como Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós também somos chamados a dar vida.
de uma outra maneira. Pois, porque um pai e uma mãe não é só aquele que gera a vida dentro de ti, é sobretudo aquele que ajuda a pessoa a ser pessoa, que cria a pessoa com amor, que ajuda a ser mais homem. E isto também a ser pai, muito mais até do que dar abuso, não é? Dar É, abuso é, fisicamente. é evidente, como eu estava a dizer, não? O missionário é pai e é mãe. Quando tu Uhum. contactas com os jovens, que ajudas um jovem, que fazes caminho com o jovem, E é eu tão ouvi bonito. muito, é tão bonito, a beleza da nossa vocação, caminhar como os discípulos de Emaús, Jesus que caminhou com estes discípulos, nós também fazemos esta caminhada com os jovens, na aceitação tal de qual como ele é, na descoberta da sua vocação. E se Deus o chama para um outro caminho, ajudar o jovem a sentir-se realizado. Esta é a nossa missão. E missão a missão, de vocação em vocação, todos nós, como a Arbete disse, se vivermos a vida por inteiro, dermos aquilo que temos de melhor de nós, qualquer coisa que nós façamos por amor é vocação, é missão. Professores, médicos, enfermeiros, construtores civis, tudo aquilo que é feito com amor, por vocação, é missão. Ora, obrigado pelo seu testemunho. Espero que sirva para ajudar algumas pessoas mais reticentes a repensarem as suas vidas, a redimensionar as suas posições, a sua forma de estar no mundo, e quem sabe se um dia não vimos a descobrir que através destes testemunhos que aqui vêm sendo dados, não irão nascer vocações novas e mais fortalecidas do que estavam hoje. Obrigado pela sua presença. Foi mais um programa Vocações e Missões, hoje com mais uma missionária comuniana, a irmã Roberto Santos, natural aqui da Maia, minha vizinha, mas que é filha do mundo, é mulher do mundo e dá a sua vida ao mundo. Obrigado por tudo, irmã. Ok, bem-aja também, Américo, e um grande abraço a quem nos ouviu. E estamos acolhidas e queremos acolher quem nos quiser visitar. Estamos aqui na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra e são sempre bem-vindos. É um grande contrassenso. Vivemos na Irmãos de Avenida. paz na Avenida É, da Grande Guerra. é isso mesmo que eu queria dizer. Vivemos na Avenida da Grande Guerra, mas somos mulheres de paz. Por isso, um bem-aja a todas. Então, fiquem em paz, nada de guerras e até ao próximo programa, Até o próximo. se Obrigada, Deus Américo. quiser. Tchau.